Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Preciso de ti.
Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso
nosso viver não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Além do Rio Azul. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do Rio Azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. No domingo passado, o pastor Jorge nos trouxe uma mensagem
Para mim, pessoalmente, foi muito tocante. Estivemos durante vários meses estudando uma vida com propósitos. E ouvindo a mensagem que o pastor pregava, muitas coisas vieram à minha mente, né, de como tem sido a minha própria vida, das decisões que tenho tomado ao longo da minha caminhada. Para mim, pessoalmente, ou ao menos para mim, foi uma mensagem bastante pesada, porém necessária. Eu sou grato a Deus, muito grato a Deus, pela vida do pastor Jorge e do seu ministério aqui na Emel Camp, durante estes vários anos. Minha avaliação, e também espero que seja a de vocês em Cristo Jesus, que através das mensagens que nós recebemos, das mensagens que ele tem pregado, ele tem demonstrado preocupação não somente em ensinar a palavra de Deus, mas também nos tem desafiado a viver conforme a palavra de Deus, a nos acertar com Deus e buscar cada vez mais ser semelhante a Cristo e sermos cidadãos dos céus. Domingo passado, após ouvir a mensagem, estar pensando durante a tarde toda, à noite abri a Bíblia, e tentei lembrar algumas coisas que o pastor tinha pregado. E abrindo a Bíblia, deparei com um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13, que eu vou ler. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações, conselhos. Tenho grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Que o pastor Jorge possa sempre contar com o nosso apoio e também com as nossas orações. Não somente por ele, não somente pelo seu ministério, mas também pela sua família. Antes de prosseguir, vamos nos colocar diante de Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos acolhe e nos abraça com os teus braços de amor, ó Deus. Nesta manhã, Senhor Deus, quando nós nos reunimos na tua santa e gloriosa presença, Senhor, toca o nosso coração e fala conosco. Que a tua palavra, Senhor Deus, seja o alimento da nossa alma, do nosso espírito. Que a tua palavra, Senhor, seja a bússola da nossa vida. E que a tua presença, Senhor Deus, nos encha de esperança e renove a nossa fé. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és o nosso Deus. E porque tu és merecedor, digno de toda a honra e toda a glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 20, verso 24. E vamos pensar junto no propósito de Deus e o nosso propósito. Atos, capítulo 20, verso 24.
Atos capítulo 20, verso 24, eu vou ler na versão NVI. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo está retornando para Jerusalém e está no final, quase no final da sua terceira viagem missionária. E ele está na cidade chamada Mileto, que fica ao sul de Éfeso. Se não me falha a memória, a cidade de Éfeso não tem mais esse nome, mas se chama Selçuk, fica no sudoeste da Turquia, atual Turquia. E Paulo, ele encontra com os presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso, e tem a sua última conversa com eles. E ele fala exatamente estas palavras. Quando eu vejo a vida de Paulo, eu vejo ali um homem que tinha um propósito muito firme de servir a Deus. E dedicou a sua vida, apesar de todos os transtornos, perseguições, dores, aflições que ele sofreu, porque Jesus era digno de receber toda a glória. E penso que também assim deve ser a nossa vida. Estivemos durante vários meses estudando sobre o livro Uma Vida com Propósitos. Ouvimos coisas, também aprendemos lições através deste livro. E nós temos que possuir em nossas vidas um propósito bastante firme, bastante claro de como nós vivemos a nossa vida. Várias pessoas vivem neste mundo sem muita direção, sem muito sentido, né? Trouxe uma palavra do famoso Nietzsche. Ele nasceu numa família cristã, depois de muito estudo, ele acabou se tornando totalmente descrente em Deus, e ele escreveu muitas coisas, mas dentro das muitas coisas tem algo relacionado ao sentido da vida. Uma vida cheia de sentido pode ser extremamente gratificante, mesmo em meio a adversidades, ao passo que uma vida sem sentido é um suplício terrível, independentemente de ser repleta de conforto. Esse foi o pensamento de Nietzsche, e nessas palavras nós podemos notar o fracasso de uma sociedade muito focada, muito centrada nos aspectos materiais. Tem muitas pessoas que o propósito da vida dele, a vida só faz sentido se ele tiver coisas. Certa vez eu estava assistindo um filme muito antigo, né? Eu não lembro exatamente o nome do filme, mas eu lembro das palavras que foi dita num diálogo entre duas pessoas. E uma delas disse: uma vida sem propósitos é uma vida sem sentido. Eu li recentemente um livro muito interessante, aliás, foi comentado por um amigo meu. Eu, por curiosidade, procurei na internet, achei o livro que a editora lançou, estava em PDF, baixei o livro, e nesse livro, a editora, os editores, incentivavam a leitura, e também tinha lá uma frase dizendo assim que a pessoa que ler esse livro digital se compromete a comprar o livro. E eu acabei comprando o livro. E o autor é um israelense, ele chama Yuval Noah Harari.
Ele escreveu o livro Sapiens, uma breve história da humanidade. Ele é PhD em História e é professor na Universidade Hebraica em Jerusalém. E ele escreveu algumas coisas. Eu fiquei folheando o livro, lendo o livro. Ele falava muita coisa sobre Deus, né? Mas o Deus que ele crê não é o Deus que nós cremos, né? Para ele, Deus é um mito que o homem criou. Né? E ele escreve, no final do livro, ele escreve algumas coisas que eu achei frustrante, né? De uma pessoa com tamanha capacidade, tamanho conhecimento de história, ele chegar a uma conclusão que ele chegou. Né? Tanto quanto podemos dizer, do ponto de vista puramente científico, a vida humana não tem nenhum sentido. Os seres humanos são o produto de processos evolucionários cegos que operam sem metas ou propósitos. Nossas ações não são parte de algum plano cósmico divino. E se o planeta Terra explodisse amanhã de manhã, é provável que o universo seguisse seu curso como de costume. Até onde sabemos hoje, a subjetividade humana não faria falta. Os humanos são o resultado de processos evolutivos cegos que atuam sem propósito ou objetivo. Portanto, qualquer significado que as pessoas atribuem à própria vida é apenas ilusão. Ele continua: o que é bom e o que é mal, o que é bonito e o que é feio, o que deve ser e o que não deve ser. Tudo isso é determinado pelo que cada um de nós sente. Apesar das coisas incríveis que os humanos são capazes de fazer, permanecemos inseguros quanto a nossos objetivos, dando a impressão de que estamos descontentes como sempre e ninguém sabe para onde estamos indo. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele falou muitas coisas. Eu pincelei, peguei apenas uma frase dele e gostaria de usar isso para nós pensarmos um pouco sobre uma vida com propósito. O modo como você enxergar sua vida molda a sua vida. Vou repetir. O modo de você enxergar sua vida molda sua vida. Eu acredito que nós podemos avançar um pouco mais fundo, né? Perguntando: por que enxergamos a vida da maneira como a enxergamos? Por que enxergamos a vida da maneira como a enxergamos? Acredito que nós precisamos remover as escamas dos nossos olhos. Eu estava conversando com o pastor, na hora que eu cheguei aqui, que eu tenho dificuldade para ler sem os óculos. Fui fazer um exame para renovação da carteira de habilitação. O meu olho esquerdo eu consigo ler ainda razoavelmente, sim, mais nítido, mas o olho direito, nem com óculos, eu conseguia ler as letras que o médico estava perguntando. Isso porque, se eu tirar o óculos, o meu olho direito vê duas imagens. Né? Se eu colocar o óculos, eu enxergo direitinho. Mas sem o óculos, eu tenho dificuldade para ler e ver imagens. Então, acredito que nós precisamos remover as escamas dos nossos olhos, os filtros, né? Os filtros dos nossos olhos, para podermos ver mais claramente, ou melhor, porque precisamos ver a vida através dos olhos de Jesus Cristo. Gênesis nos conta algo extraordinário que aconteceu naquele primeiro dia da criação. Né? Acredito que vocês não precisam nem abrir a Bíblia, porque isso está ali fixado na mente. Deus disse: haja luz,
e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Gênesis 1, verso 2. Por que eu falo que é extraordinário o que Deus fez? Primeira coisa que Deus fez foi a luz. E no quarto dia, se vocês acompanharem o Gênesis, no quarto dia, ele criou o sol, a lua e as estrelas. E nós pensamos, se não tiver sol, não tem luz. Se não tiver sol, não dá para ver o que é claro, o que é escuro. Para enxergarmos com clareza, precisamos ser iluminados pela luz de Deus e podermos separar o certo do errado, o bem do mal, o que agrada a Deus e não agrada a Deus. É isso que Salmo 119, 105 nos ensina. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E lá em Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 22, verso 29, está escrito: ó Senhor, Tu és a minha lâmpada. O Senhor ilumina a minha escuridão. Sem Deus, sem a luz do Senhor, toda a nossa vida, por mais estupenda, extraordinária que seja aos olhos dos homens, não passa de escuridão. E nós temos um nome que nos explica como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos a vida. E esta palavra mágica, né, chama-se cosmovisão. Cosmovisão é a maneira como nós enxergamos a nossa vida e como nós enxergamos o mundo. Depende do filtro que está nos nossos olhos. Depende daquilo que está dentro das nossas vidas. Cosmovisão é a maneira como nós encaramos, agimos, reagimos em relação aos acontecimentos. Não precisa dizer nada sobre a pandemia, né? Quantas pessoas estão temerosas, entrando em depressão, sofrendo um monte de doenças psicológicas que a gente não sabia nem que existia. E a cosmovisão, ela influi nos valores e nas crenças que nós adquirimos. E nós expressamos tudo isso através do nosso comportamento. O mundo contemporâneo, o mundo dos dias de hoje, é um mundo de transformações. Em todas as áreas. E isso afeta o ser humano. A semana passada, eu vi um pai brincando num playground que eles falam, né? Playground, com a sua filha, deve ter uns 3 anos, por aí, no máximo 3 anos. A criança estava do lado do pai, andando de um lado para o outro, e o pai, ele estava manuseando o seu celular, talvez vendo notícias do seu celular. Aquilo me cortou o coração. A tecnologia trouxe coisas boas para nós. Podemos nos comunicar, pessoas podem assistir o culto pela internet, podem ouvir a palavra de Deus. Mas também tem o seu lado muito ruim. Estamos nos tornando ególatras. Podemos ver isso quando nós vamos a uma lanchonete, restaurante. As pessoas estão comendo, mas não sentem o sabor do alimento porque estão lendo mensagens no celular. E na medida em que
as visões das pessoas sobre Deus, sobre os seres humanos, sobre a verdade, a moralidade e sobre o comportamento se tornam mais variadas, se multiplicam de maneiras tão diversas, aumenta também o potencial da confusão. O que é certo, o que é errado. O que é moral, o que é ético. O mundo secular, o mundo secular exalta o homem como sendo o top do desenvolvimento evolucionário. O homem é o soberano que domina sobre tudo. Deus é relegado ao sistema de crenças e dos supersticiosos e dos ignorantes. É disso que fala o livro Sapiens, que eu mencionei agora há pouco. No mundo evangélico, vamos falar do mundo evangélico, onde nós estamos inseridos. No mundo evangélico, onde por definição a Bíblia que nós lemos, carregamos, a Bíblia deveria ser aceita como verdade. A palavra imutável, que não muda jamais. A palavra confiável de Deus. E nesse mundo evangélico está aumentando o número de pessoas que rejeitam a verdade moral absoluta que está na Bíblia. E eles alegam que não existem absolutos morais para aplicar a todas as pessoas o tempo todo e que as pessoas deveriam criar seu próprio padrão moral. O resultado de tudo isso tem sido retratado nas estatísticas que são feitas sobre o mundo evangélico. E os dados são alarmantes. E qual é o resultado alarmante que está nesses resultados estatísticos? É que o comportamento dos cristãos difere cada vez menos dos não cristãos. E a constatação mais entristecedora é que, quanto mais a igreja evangélica cresce, menos diferença faz na sociedade onde está inserida. Claro que eu estou generalizando, porque existem igrejas evangélicas cristãs que lutam pela verdade bíblica, que estão seriamente preocupadas em levar os novos convertidos para um desenvolvimento cristão e espiritual e que sejam cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Enquanto eu estava ouvindo a mensagem do pastor no domingo passado, algumas coisas vieram à minha mente. Em um dos treinamentos que eu recebi na empresa, quando eu estava na ativa ainda, eu pude participar de diversos treinamentos que a empresa patrocinava para a melhoria contínua dos seus funcionários. E num dos cursos, num desses treinamentos, o instrutor falava sobre atendimento de clientes. Uma empresa, quem trabalhou em empresa ou trabalha em empresa sabe disso, Uma empresa, ela é constituída por diversos departamentos, como recursos humanos, financeiros, suprimentos, logística, engenharia, comercial, produção, e vai. E o objetivo desse curso, que participei, foi muito até interessante, era que cada departamento
pudesse conhecer outros departamentos. E tudo aquilo que fosse feito pudesse contribuir de maneira positiva para os outros departamentos. Né? Genial quem pensou isso. Né? Mas a Bíblia fala disso já há muito tempo atrás, né? Assim, não pense só em você, pensa nos outros, né? Veja como você pode ajudar, né? E num determinado momento desse treinamento, né, atendimento de clientes, o instrutor disse que havia ministrado recentemente o mesmo curso de atendimento de clientes para uma igreja, uma grande igreja evangélica. Ele não citou o nome, né? Apenas pensei em alguns, né? Mas grande igreja evangélica, onde os participantes eram pastores. E ele disse uma coisa interessante. Ele comentou que era muito extraordinário o que aquela igreja fez. Afinal de contas, cada membro da igreja era como um cliente potencial e merecia ser bem tratado. No mundo empresarial, conhecer as necessidades potenciais dos clientes, que os clientes têm, e ajudá-lo mostrando, olha isso aqui, olha o benefício disso, né? Tornando atrativo, convidativo, é uma função do departamento de marketing. Toda vez que eu ouço a palavra marketing, eu estudei administração e posso falar um pouco sobre isso, mas eu tenho por mim que quando a gente procura tornar um produto convidativo, mostrando benefícios desse tipo, né, é uma estratégia para aumentar o consumismo. Compre mais. Né? E a gente faz exatamente isso. Né? Na média, cada 1 ano e meio, a população jovem troca de celular, mesmo que não precise. Pessoas têm necessidades. Nós temos necessidades. Pessoas têm necessidades e desejos. E que a grande maioria não sente isso. Porque está oculto lá no subconsciente. E existem igrejas que fazem uso das técnicas e estratégias de marketing para multiplicar seus membros e deixá-los satisfeitos, dando-lhes o que gostam de ouvir. Julguem vocês se isso é correto diante de Deus. Um certo pastor, sei o nome dele, mas não vou dizer, né? Ele disse o seguinte: prefiro 1000 vezes falar sobre teologia da prosperidade, de bem-estar das pessoas que Deus abençoa, do que falar de pecado, de inferno, de cruz, porque isso não dá ibope, assusta as pessoas. Lamentavelmente, muitos púlpitos de igrejas têm se tornado o local onde a palavra de Deus tem sido usada como elementos motivadores de bem-estar e de autoajuda. É claro, se nós abrirmos as nossas Bíblias e formos lendo cada passagem das Escrituras, a Bíblia nos traz palavras inspiradoras que nos enchem de confiança, de esperança e nos motivam a lutar. Temos muitas passagens bíblicas nesse sentido. Entretanto, será um problema muito sério se perdermos os elementos básicos, essenciais e reais da Bíblia sobre quem é Deus e sobre quem é o ser humano. Não devemos
fazer o uso irresponsável da Bíblia, da palavra de Deus, escolhendo apenas passagens que nos façam sentir bem, colocando diante dos olhos apenas mensagens otimistas. Graças a Deus pelo nosso Evangelho, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Por termos o Evangelho em nossas mãos. O Evangelho significa boas novas. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas a Bíblia, ela não esconde o fato de que seguir a Jesus envolve aspectos difíceis, como aqueles narrados em Mateus 16. Lá em Mateus 16, 24 a 26, diz o seguinte: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Ou, lá em João capítulo 12, no verso 25 e 26, quem ama a sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me. Pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Nós não podemos pensar que a vida cristã não custará nada. O pastor John Stott, é um pastor inglês, ele já faleceu uns anos atrás. No seu livro Cristianismo Básico, ele enfatiza isso. Diz ele: ser cristão não é simplesmente concordar com uma série de proposições, isto é, propostas, afirmações, por mais verdadeiras que sejam. O fato de alguém crer na divindade de Cristo e na sua salvação e reconhecer que é um pecador necessitado de salvação também não o torna um cristão. Temos que assumir um compromisso pessoal com Jesus Cristo e aceitá-lo como nosso Salvador e Senhor, sem restrições. O que Cristo nos pede custará muito? Pelos versículos que nós lemos, ser cristão tem um preço a pagar. Lembremos que Jesus, ele deu de si mesmo. Custou muito mais a ele, que deixou a glória do Pai, os privilégios do céu e a adoração de milhões de anjos para vir até nós. E o Natal nos lembra disso. Ele se humilhou para assumir a forma humana. Por que ele fez isso? Porque Jesus fez isso. Porque esse era o propósito de Deus, o Pai. Tudo que Deus faz, tudo que Ele fez, é para a sua glória. Por isso, lá no Apocalipse, no capítulo 4, verso 11, está registrado a adoração dos anjos, daqueles seres viventes diante do trono de Deus. Tu és digno, Senhor Deus, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Cantamos isso esta manhã. Deus criou todas as coisas,
as coisas que visíveis e as coisas invisíveis. Criou o homem à sua imagem e semelhança, mesmo sabendo que ele iria desobedecer. Vejam como é extraordinário aquilo que Deus faz. Deus sempre toma a iniciativa de vir ao encontro do homem, ao nosso encontro. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo, a humanidade, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós abrimos a Bíblia, as Escrituras Sagradas, nas Escrituras nós podemos ver a revelação da grandiosidade do amor de Deus. Efésios 1,5 diz o seguinte: em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Não foi o homem que escolheu salvar a si próprio, foi Deus. E não somente isso, né? Em Romanos 8:29, né? Esse versículo foi objeto de uma mensagem que o pastor nos trouxe. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes, quer dizer, semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tudo aquilo que Deus faz visa a sua própria glória. É o único ser em todo este universo que nós não temos como medir, que pode dizer: eu sou o que sou. E ele diz, e em Isaías 43:7 está registrado isso: tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, e fui eu quem os formou. Eu gosto de ler muito as cartas de Paulo. E Paulo, ele nos deixa palavras inspiradoras e também desafiadoras, mostrando até onde se estende o propósito de Deus em nossas vidas. Efésios 4:13 diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha só. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Deus tem revelado o seu propósito através das Escrituras. E compreendemos isso quando nós somos iluminados pela luz de Deus. E o apóstolo Paulo, ele compreendeu isso após aquele inusitado encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco. Ele entendeu naquele instante qual deveria ser a vida que ele deveria levar e compreendeu a imensidão do amor de Deus por alguém que perseguiu a igreja e seu filho Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo, mesmo após tantas aflições, tribulações sem conta, ele podia dizer a quem ele estava servindo. No texto bíblico desta manhã, em Atos 20, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, isto é, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus.
Nós ouvimos muitas vezes o pastor, nas suas mensagens, né? Não todas, mas em várias mensagens, Deus diz, vamos fazer juntos. Por que Deus tem demonstrado isso desde o livro do Gênesis? Vamos fazer juntos. É porque nós não conseguimos viver a vida cristã sem a ajuda do Senhor. Por melhor que sejam as nossas intenções. Tenho certeza de que nós lembramos daquele primeiro dia que nós encontramos Jesus Cristo. Eu acho que eu posso dizer que nós falamos o seguinte: Senhor, eu vou seguir o Senhor até o fim. Eu creio no Senhor. Agora eu pergunto, quantas vezes nós esquecemos de fazer isso? Diante de vocês está alguém que, se Deus não segurasse as minhas mãos, eu teria deixado a vida cristã há muito tempo. Deus quer participar da nossa vida diária. E o Evangelho de João, no seu capítulo 15, verso 5, ele esclarece isso. Jesus disse, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, olha o detalhe, Jesus não disse somente quem permanece em mim, mas disse, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem conhece uma videira entende exatamente o que Jesus está dizendo. Crer em Cristo, depender dele, significa ter um relacionamento no qual eu vivo com Cristo. O ramo de uma videira não consegue sustentar a vida, não consegue produzir fruto se não estiver ligado à videira. Porque o ramo precisa receber nutrientes necessários para a existência e produzir fruto. Por isso Jesus disse, aquele que permanece em mim, que está ligado a Cristo, e eu nele, Cristo em nós. Nós precisamos de um constante relacionamento com Cristo, a quem confiamos a nossa vida, a quem consagramos tudo o que nós somos. Esperamos dele para termos uma vida significativa, uma vida com propósito, uma vida frutífera. Estar em Cristo e Cristo em mim é estar firmado numa rocha firme, para que as tempestades da vida não abalem a gente. Estar em Cristo e Cristo em mim é ter a certeza de que, quando eu cometer uma falha, eu posso sempre retornar para Cristo, porque Cristo é a minha justificação. Não somente lá no início, quando eu decidi crer em Cristo, seguir a Ele, mas sempre, todos os dias da nossa vida. Cristo é minha justificação. Justificação são termos da área
jurídica, né, usada nos tribunais. E justificar significa provar em juízo a inocência de alguém. Então, justificar significa declarar que alguém é justo. E esta justificação, isto precisa ficar bastante claro em nós para entendermos o que Jesus Cristo fez, o que Deus fez e o que significa a cruz de Cristo. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre justificação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz o seguinte: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Em Romanos 3, 24 a 26, mas ele, Deus, em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado em Cristo, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Por isso, na nossa vida cristã, na nossa vida diária, se colocarmos a cruz de Cristo de lado, a nossa justificação fica como algo que aconteceu lá no passado. Se isso acontecer, a nossa santificação fica separada também de Cristo. Porque muitas vezes a gente acredita que nós vamos se tornar santos esforçando, decorando um monte de versículos da Bíblia. E esquecemos de que Cristo é tudo para nós. Só porque Cristo derramou seu sangue numa morte sacrificial por nós que somos pecadores, é que Deus pode nos justificar, nos tornar inocente. Deus não poupou a vida do seu próprio Filho. E a cruz de Cristo mostra exatamente isto, a justiça de Deus. Cristo assumiu a culpa do pecado que eu cometi, que nós cometemos, e pagou o preço que nós nunca teríamos condições de pagar, para aplacar a ira de Deus contra o pecado. Jesus Cristo suportou toda a ira de Deus em nosso lugar. Por isso, o amor, a ideia, a iniciativa, a ação, a dádiva de resgatar o homem criado à sua imagem e semelhança tem origem em Deus, em mais ninguém. E para o apóstolo Paulo, está bastante claro o propósito de Deus. E em resposta ao propósito de Deus, ele deseja ardentemente servi-lo. E deseja ardentemente conhecer mais profundamente Jesus. Como são profundas as palavras deixadas pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1:30. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Por isso, justiça, santidade, redenção, que eu preciso, que nós precisamos, vem de Deus por meio de Jesus Cristo. E podemos ser fortalecidos com poder no nosso interior, por meio do Espírito de Deus que habita em nós. E por meio desse mesmo Espírito de Deus,
nós podemos ter a certeza de que Cristo Jesus vive em nós. Por isso, crer em Cristo, depender dele, não está restrito ao tempo em que nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Isto é, alguma coisa que aconteceu lá no passado. Muitas pessoas falam isso. Olha, eu aceitei a Jesus Cristo em 1958. Mas hoje, como você está hoje com Deus? Como você está andando hoje com Cristo? Isso que é importante. Crer em Cristo e depender dele deve ser continuativo. Ela sempre está prosseguindo, repetindo, durante toda a nossa jornada terrena. Por quê? Cristo é continuamente a nossa vida. Precisamos estar ligados a Cristo e Cristo precisa estar em nós. Domingo passado, nós recebemos a mensagem Vivendo com Propósitos. Eu, pessoalmente, senti o peso dessa mensagem, mas creio que foi necessária para mim. Mas no final da mensagem que o pastor nos trouxe, tinha uma pergunta. Vocês dedicaram os melhores anos de suas vidas correndo atrás do quê? É por isso que eu digo que a mensagem foi pesada. Estamos fazendo o quê? Correndo atrás do quê? Mas na oração havia uma expressão de humildade. Que a gente consiga discernir qual é a pergunta que Deus vai fazer para nós, mas que a gente tenha como dar uma resposta para Deus e que essa resposta seja sincera. Eu pensei comigo naquele domingo passado. Que resposta eu darei para o meu Deus? Abri a Bíblia, li alguns textos e em meio à oração pensei em algumas coisas, algumas respostas que eu poderia dar para Deus. Mas pensando honestamente, todas as minhas respostas não passavam de desculpas diante de Deus. Deus me deu habilidades, me deu talento, experiências de vida, conhecimento. Eu posso usar tudo isso a serviço do Senhor. Claro que eu posso usar. Mas se eu não colocar Jesus Cristo na equação da minha vida, o resultado não trará glória para Deus. E a minha resposta para Deus também não será sincera. Se tirarmos Jesus Cristo da nossa vida, da nossa existência, por mais deslumbrante, por mais grandioso que pareça ser o propósito, a missão da nossa vida, não existe valor nenhum diante de Deus. Porque quando Deus olha para o seu Filho Jesus, ele vê que ele fez algo digno, algo glorioso, algo que enche o coração do Deus Pai de glória, de honra. Por isso nós precisamos de Cristo em nossas vidas. Falei muito sobre Deus e o propósito de Deus e nada sobre o nosso propósito. E o título era O Propósito de Deus e o Nosso Propósito. Qual é o meu propósito
qual é o nosso propósito. É uma decisão minha e uma decisão de vocês também. O nosso propósito de vida, ela deriva do propósito de Deus. Em outras palavras, o nosso propósito de vida deve ser resultante do propósito de Deus. E que Deus nos ajude a alinhar o propósito da nossa existência ao propósito de Deus. E que tudo aquilo que nós fizermos, seja grande ou pequeno diante dos olhos dos homens, seja algo significativo, glorioso para o nosso Deus. Não importa se nós vamos dar apenas um copo de água fresca para alguém que pede e tem sede. Não importa se nós vamos dar um pouco de mantimento para o faminto, não importa. Pode ser pequeno aos olhos dos homens, mas Deus olha isso quando nós fazemos isso com amor. O nosso propósito deriva do propósito de Deus. E que Deus nos ajude a viver para a honra e glória do seu nome. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem usado de misericórdia, bondade, graça em nossas vidas e nos tem sustentado, Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem nutrido as nossas vidas com a Tua palavra, nos tem sustentado. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida e pelo ministério do pastor Jorge, que o Senhor colocou em nosso meio. Ele tem se esforçado, Deus Pai, para nos trazer a Tua palavra. Mas acima de tudo, o Senhor tem se esforçado para fazer com que cada um de nós fôssemos cidadãos dos céus. Para que nós pudéssemos crescer em maturidade, Senhor Deus. Por isso, derrama da Tua graça, da Tua bênção sobre o Teu servo, Senhor. E sustenta-lhe com um ministério frutífero, movido pelo Teu Espírito, ó Deus. Sustenta também as nossas vidas com o Teu braço forte, para que nós jamais afastemos da Tua presença, para que nós podemos viver de maneira que honre e glorifique o Teu nome, pelo que Cristo Jesus fez por nós, e pelo amor com que o Senhor nos ama, ó Deus. Sustenta-nos, Senhor Deus. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.